Nesta manhã, a qual fomos agraciados com a nova oportunidade de viver para honrar a glória de Deus, vamos refletir sobre a palavra de Deus e depois orar em sua honra. Efésios 3, 20 e 21 nos diz: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Você já se sentiu como se estivesse no limite? Como se cada oração fosse apenas um sussurro no escuro? Como se sua fé estivesse por um fio tão fino que qualquer brisa poderia rompê-lo? Talvez você esteja nesse lugar agora. Um lugar onde acreditar parece mais difícil do que duvidar. Onde esperar dói mais do que desistir. E talvez você tenha tentado acreditar, tentado confiar, tentado segurar-se nas promessas, mas os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e você ainda está esperando pelo milagre, pela resposta, pela mudança, que parecia tão certa quando você orou pela primeira vez. É fácil crer quando tudo está bem. É fácil proclamar a bondade de Deus quando as bênçãos são visíveis e as respostas são claras. Mas a verdadeira profundidade da fé, aquela que sustenta, aquela que transforma, aquela que perdura, é forjada nas fornalhas da espera, nas noites silenciosas, nos vales profundos onde Deus parece distante, mas nunca esteve tão perto. Permita-me contar-lhe um segredo que o inimigo não quer que você saiba. Quando sua fé parece mais fraca, é quando Deus está mais ativo. Quando o céu parece mais silencioso, é quando Deus está falando nas profundezas do seu ser. Quando você se sente mais sozinho, é quando Deus está mais perto. Porque Deus não opera segundo nossos cronogramas ou nossas expectativas. Ele opera segundo sua sabedoria perfeita e seu amor infalível. E muitas vezes, é justamente nos momentos quando pensamos que Ele não está fazendo nada, que Ele está fazendo tudo, trabalhando nos bastidores, reorganizando circunstâncias, preparando corações, alinhando tempos, removendo obstáculos que nem sabíamos que existiam. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, o poder de Deus está ativo em você, não como uma ideia abstrata ou um conceito teológico, mas como uma força viva, pulsante e transformadora. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos está operando em você agora. O mesmo poder que dividiu o Mar Vermelho está trabalhando em seu favor agora. O mesmo poder que curou os doentes, libertou os cativos e transformou vidas está agindo em você neste instante. E esse poder não depende da força da sua fé, não depende da eloquência das suas orações, não depende da sua compreensão teológica ou da sua perfeição moral. Esse poder depende unicamente da fidelidade de Deus. Uma fidelidade que nunca falha, nunca vacila e nunca se esgota. Lembre-se de Abraão e Sara, que esperaram décadas por um filho prometido. Lembre-se de José, que passou anos na prisão antes que seu propósito divino se manifestasse. Lembre-se de Davi, o ungido rei, mas forçado a viver em cavernas, fugindo por sua vida. Lembre-se de Paulo, que suplicou 3 vezes pela remoção do seu espinho na carne, apenas para descobrir que a graça de Deus era suficiente em sua fraqueza. Nenhum deles viu o plano completo enquanto caminhavam por ele. Nenhum deles entendeu o propósito de cada desvio, cada atraso, cada porta fechada. Mas todos eles, eventualmente, testemunharam a fidelidade de um Deus que nunca chegou atrasado, nunca falhou em suas promessas e nunca abandonou aqueles que confiaram nele. A questão não é se Deus está agindo, mas se temos olhos para ver. A questão não é se Deus está falando, mas se temos ouvidos para ouvir. A questão não é se Deus está presente, mas se reconhecemos sua presença mesmo quando ela não se manifesta como esperávamos. Talvez você tenha orado por cura, e a dor ainda persiste.
Talvez você tenha orado por restauração e o relacionamento ainda está quebrado. Talvez você tenha orado por direção e o caminho ainda parece obscuro. Talvez você tenha orado por libertação e a luta ainda continua. Mas aqui está a verdade que renova a fé mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Deus está fazendo infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Não menos, mas mais. Não inferior, mas infinitamente superior. Não apenas resolvendo o problema imediato, mas tecendo uma tapeçaria de redenção tão vasta e tão bela que, quando finalmente a virmos em sua totalidade, cairemos de joelhos em admiração. E Ele está fazendo isso de acordo com o seu poder, não um poder limitado pelas possibilidades humanas ou pelas leis naturais, mas um poder ilimitado, infinito, sobrenatural. O poder que criou mundos do nada, o poder que ressuscita o que estava morto, o poder que transforma o impossível em feito. Mais importante ainda, esse poder atua em nós, não apenas ao nosso redor, não apenas para nós, mas em nós, transformando nossos corações, renovando nossas mentes, fortalecendo nosso espírito, capacitando-nos não apenas para sobreviver às provações, mas para crescer através delas, não apenas para suportar as tempestades, mas para dançar na chuva. Às vezes, a maior obra que Deus está fazendo não é a mudança da sua situação, mas a mudança em você, através da situação. Às vezes, o maior milagre não é a resolução instantânea, mas a força sobrenatural para perseverar, para continuar confiando, para continuar amando, para continuar servindo, mesmo quando tudo em você quer desistir. E quando você finalmente perceber o que Deus estava fazendo o tempo todo, quando os fios soltos se juntarem, quando as peças do quebra-cabeça se encaixarem, quando a luz romper através da escuridão, você entenderá que Ele merece toda a glória. Porque nunca foi sobre a sua força, nunca foi sobre seu entendimento, Nunca foi sobre sua capacidade de aguentar. Foi sempre e sempre será sobre a sua graça incomparável, o seu amor infalível e o seu poder irresistível agindo em você. Então hoje, neste momento, qualquer que seja a batalha que você esteja enfrentando, qualquer que seja a montanha que pareça intransponível, qualquer que seja a noite que pareça interminável, eu o convido a renovar sua fé, não por suas próprias forças, mas rendendo-se ao poder de Deus que já está operando em você. Um poder que está fazendo infinitamente mais do que tudo o que você poderia pedir ou imaginar. Porque quando sua fé encontra o poder de Deus, o impossível se torna possível. O sonho morto ressuscita, o deserto floresce, e você descobre que o tempo todo, enquanto você se perguntava onde Deus estava, Ele estava bem ali, segurando você quando você não tinha mais força para se segurar, carregando você quando você não podia mais dar um passo, e preparando algo tão extraordinário que, quando finalmente se revelar, você apenas sussurrará em espanto: vale a pena. Cada lágrima, cada luta, cada momento de dúvida, tudo valeu a pena para este momento. Agora, vamos nos voltar a Ele em oração. Não como um exercício religioso, mas como um encontro transformador com o Deus que está neste exato momento, fazendo infinitamente mais em sua vida do que você jamais poderia imaginar. Pai Celestial, venho diante de Ti hoje, não como alguém que tem todas as respostas, ou cuja fé nunca vacila, mas como alguém que reconhece profundamente sua necessidade de Ti. Venho com minhas dúvidas e meus questionamentos, com minhas feridas e minhas lutas, com meus sonhos despedados e minhas esperanças adiadas. Em um mundo onde tudo parece incerto, Tu és minha única certeza.
Em um mundo onde tudo parece estar mudando, Tu és minha rocha inabalável. Em um mundo onde as promessas são quebradas tão facilmente, Tu és o Deus que mantém cada promessa que já fez. Pai, confesso que houve momentos em que minha fé tremeu. Momentos em que teu silêncio parecia ensurdecedor. Momentos em que a espera parecia interminável. Momentos em que a dor parecia maior que a promessa. Momentos em que o porquê gritava mais alto que o confie. Nestes momentos, perdoa-me por esquecer quem Tu és. Perdoa-me por medir Tua fidelidade pelo meu cronograma, Teu amor pela minha compreensão, Teu poder pelas minhas limitadas expectativas. Hoje, escolho olhar além do visível. Escolho crer além do que sinto. Escolho confiar além do que entendo. Porque Tu és o Deus que opera nos bastidores, mesmo quando o palco parece vazio. Tu és o Deus que trabalha nas sombras, mesmo quando a luz parece distante. Tu és o Deus que nunca dorme, nunca se cansa e nunca, jamais, abandona os que Te buscam. Tua palavra declara em Isaías 43, verso 19: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Senhor, ajuda-me a perceber o novo que já estás fazendo em minha vida. Abre meus olhos para ver além das circunstâncias. Abre meus ouvidos para ouvir além do ruído. Abre meu coração para sentir além da dor. Hoje renovo minha fé não em minhas próprias forças, mas no Teu poder que opera em mim. O mesmo poder que dividiu o Mar Vermelho e abriu um caminho onde não havia caminho. O mesmo poder que derrubou os muros de Jericó com apenas um grito de louvor. O mesmo poder que transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes e curou os doentes com apenas uma palavra. Esse poder, Teu poder, está agindo em mim agora. Mesmo quando não sinto, mesmo quando não vejo, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Teu poder está trabalhando nas minhas fraquezas, transformando-as em força. Está trabalhando nos meus fracassos, transformando-os em testemunhos. Está trabalhando nas minhas feridas, transformando-as em poços de compaixão. Está trabalhando nos meus desertos, fazendo brotar rios de água viva. Pai, renovo minha fé nas Tuas promessas. Não porque tenho merecido, mas porque Tu és fiel. Não porque tenho sido perfeito, mas porque Teu amor é perfeito. Não porque tenho entendido Teus caminhos, mas porque Teus caminhos são mais altos e mais sábios que os meus. Tua palavra diz em Hebreus 10, 23: Mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Hoje, escolho agarrar-me a essa verdade. Escolho declarar, mesmo quando meu coração duvida, que Tu és fiel. Escolho proclamar, mesmo quando minha mente questiona, que Tu és bom. Escolho afirmar, mesmo quando meu corpo enfraquece, que Tu és forte. Senhor Jesus, Tu conheces a batalha que estou enfrentando hoje. Tu conheces a montanha que parece impossível de escalar. Tu conheces o rio que parece impossível de atravessar. Tu conheces a porta que parece permanentemente fechada. Tu conheces o sonho que parece irremediavelmente morto. Mas Tu também conheces o final da história. Tu conheces o caminho através da montanha. Tu conheces a ponte sobre o rio. Tu conheces a chave para a porta. Tu conheces o poder de ressurreição que pode trazer o sonho de volta à vida. E porque Tu conheces, eu posso confiar. Porque Tu vês, eu posso descansar. Porque Tu governas, eu posso ter paz, mesmo no meio da tempestade.
Hoje, declaro que não sou definido pelas minhas circunstâncias, mas pela tua promessa. Não sou limitado pelos meus recursos, mas pelo teu poder. Não sou condenado pelos meus fracassos, mas redimido pela tua graça. Não sou escravo do meu passado, mas herdeiro do teu futuro. Espírito Santo, renova minha fé neste momento. Não uma fé baseada em sentimentos, que vem e vai com as marés da emoção. Não uma fé baseada em evidências, que exige ver para crer. Mas uma fé inabalável, enraizada na verdade de quem Deus é, imutável, infalível, incansável em seu amor por mim. Fala novamente as áreas da minha vida onde a descrença tem sussurrado mais alto que a verdade. Pai, onde o inimigo tem semeado dúvida, planta certeza. Onde ele tem semeado confusão, planta clareza. Onde ele tem semeado divisão, planta unidade. Onde ele tem semeado desespero, planta a esperança que não desaponta. Renovo minha fé nas tuas promessas para a minha saúde, para minhas finanças, para meus relacionamentos, para meu propósito, para meu futuro. Não porque as circunstâncias tenham mudado, mas porque tu, o Deus que faz as promessas, nunca mudas. Agradeço-te porque tu não apenas tens o poder para fazer o impossível, mas tens o desejo de usá-lo em meu favor. Não porque eu mereça, mas porque tu me amas com um amor que transcende a compreensão humana. Um amor que deu seu único filho para que eu pudesse ter vida abundante. Um amor que nunca falha, nunca desiste e nunca se arrepende. Hoje entrego novamente cada área da minha vida às tuas mãos. Minhas preocupações, meus medos, meus sonhos, meus entes queridos, meu passado, meu presente, meu futuro. Tudo está em tuas mãos. As mesmas mãos que formaram galáxias e ainda assim são gentis o suficiente para enxugar minhas lágrimas. E quando a espera parecer longa demais, quando a luta parecer difícil demais, quando a dor parecer forte demais, ajuda-me a lembrar que tu estás fazendo infinitamente mais do que tudo que peço ou penso. Não de acordo com minha agenda, mas de acordo com a tua perfeita vontade. Não conforme as minhas expectativas, mas conforme o teu plano soberano. Não limitado pelos meus pedidos, mas ampliado pelo teu amor extravagante. Por isso, hoje escolho louvar-te não apenas pelo que já fizeste, mas pelo que ainda estás fazendo. Não apenas pelo que posso ver, mas pelo que ainda está oculto. Não apenas pelo que entendo, mas pelo mistério do teu amor que supera todo entendimento. Pai, que eu viva não apenas como alguém que espera por um milagre, mas como alguém que já é um milagre, um testemunho vivo do teu poder, que transforma, do teu amor que restaura, da tua graça que redime, da tua fidelidade que nunca falha. E quando esta oração terminar, que a renovação da minha fé não termine, que ela continue a crescer, a se fortalecer, a se aprofundar, a cada dia que passa. Que cada desafio se torne uma oportunidade para confiar mais. Que cada decepção se torne um convite para esperar mais. Que cada vitória se torne um lembrete para louvar mais. Porque tu és digno. Digno da minha confiança, digno da minha adoração, digno da minha vida inteira. A ti seja a glória, agora e para sempre. Em nome de Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, digite Amém como um sinal de fé. Creio que neste exato momento, o poder de Deus está operando em sua vida, rompendo cadeias, abrindo portas, curando feridas, restaurando relacionamentos e renovando sua fé de maneiras que você nem imagina. Ele está fazendo infinitamente mais do que tudo o que você pediu ou pensou. E se você precisa de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Seria uma honra orar por você.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre, enquanto você experimenta o poder de Deus que opera em você, transformando o impossível em feito.